Existe um mistério oculto por quase 100 anos. Um segredo preservado por guias espirituais nos mosteiros silenciosos da cordilheira do Himalaia. Um conhecimento tão impactante que permaneceu velado por ter o potencial de alterar para sempre a forma como os seres humanos materializam sua existência. Tudo teve início em 1927, quando um círculo restrito de iluminados descobriu um pergaminho ancestral, redigido em uma língua quase extinta. Esse documento trazia uma revelação que contradizia tudo o que se conhecia sobre prece, crença e concretização. A verdade é esta: o cosmos não atende às súplicas, ele acata determinações. Enquanto a maioria das pessoas suplica, roga e implora, aguardando por algo externo, os mestres silenciosamente proclamam. Eles determinam com autoridade e o universo, como um reflexo submisso, reordena tudo ao redor para executar essa ordem. Napoleon Hill já afirmava: ideias são concretas, e tudo o que a mente pode imaginar e acreditar, ela pode alcançar. Porém, há um elemento escondido nisso. Não basta idealizar, não basta ansiar. É preciso determinar com convicção. É preciso proclamar com autenticidade emocional. Nas Escrituras está registrado: decidirás tu alguma coisa, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Observe. Não está escrito suplicarás. Está escrito decidirás. Esse é o fundamento da geração consciente. A decisão vibracional precede a materialização física. Neste momento, enquanto escuta minha voz, existe algo em seu interior que já compreende isso, que percebe que há uma força superior aguardando para ser despertada. E essa força reside nas palavras que você elege para expressar, sobretudo nos instantes mais serenos de seu espírito. Prepare-se. Nos próximos instantes, você terá acesso a um saber que transforma trajetórias. Você aprenderá o real poder das proclamações e encontrará as 7 expressões consagradas que, ao serem empregadas de modo correto, reconfiguram sua mente, sua energia e sua vida. Era o ano de 1927, em uma área remota do Himalaia, onde o silêncio é tão intenso que se escutam os próprios pensamentos. Um grupo de guias espirituais desvendou algo que contestava todas as tradições religiosas do Ocidente. Em uma sala secreta de um antigo mosteiro, eles acharam um manuscrito milenar envolto em panos e símbolos há muito esquecidos. O que estava grafado ali não era uma prece, não era um rogo, era uma ordem, uma linguagem de autoridade espiritual que poucos ousavam utilizar. O texto afirmava: o cosmos é um campo que reage à vibração da certeza. Ele não escuta rogos, ele executa determinações. Essa revelação foi mantida em sigilo. Os mestres sabiam que o mundo não estava preparado para entender a distinção entre suplicar com carência e decretar com fé. Eles denominavam esse conhecimento de código da materialização instantânea. E dentro desse código estavam 7 expressões de poder, 7 chaves espirituais capazes de moldar a realidade. Esses mestres compreendiam que a palavra humana não é apenas som, é vibração, é energia formada pela consciência. E quando essa palavra é emitida com certeza, ela atravessa os véus do intangível e reorganiza a estrutura do ser. Napoleon Hill, anos mais tarde, registraria algo que ressoa essa verdade. O subconsciente aceita qualquer comando dado com emoção e convicção. Ele nunca tomou conhecimento da descoberta no Himalaia, mas chegou à mesma conclusão. A mente é uma ligação entre o visível e o invisível, e a palavra é a ponte que conecta os dois planos. Na Bíblia, em Gênesis, está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não suplicou por luz, ele determinou e a luz se fez. Essa é a essência da criação. A palavra com autoridade gera realidade, mas a maioria das pessoas ainda vive suplicando. Suplicando por saúde, suplicando por amor, suplicando por riqueza e sem saber reforçam a noção de que não possuem, não são, não conseguem. E o cosmos obediente responde: assim seja. Existe uma diferença profunda entre suplicar e decretar.
Uma diferença que pode ser sentida no peito, percebida na mente e medida nos frutos da vida. Quando alguém suplica, está na essência, informando ao cosmos: eu não tenho, eu não sou. Eu preciso que algo fora de mim resolva minha vida. Mas quando alguém decreta, afirma com fé: eu sou. Está realizado? Assim seja. Suplicar é a linguagem da incerteza. Decretar é a linguagem da convicção. Napoleon Hill escreveu: a fé é o estado mental que pode ser induzido pela autossugestão e o subconsciente age com base naquilo que sente como verdade. E o que é um decreto senão uma autossugestão carregada de autoridade? Jesus disse: tudo o que pedirdes, crendo que já recebestes, será vosso. O segredo não está no ato de suplicar, mas na convicção de que já foi recebido. Isso é decretar. E é aqui que a maioria falha. Suplica por algo, mas carrega no peito a dúvida. Decretar, por outro lado, é um ato de fé ativa. Não é arrogância, é conexão com o divino. É saber que se você foi criado à imagem do Criador, então sua palavra tem poder criador. Suplicar é aguardar. Decretar é eleger. Suplicar é olhar para fora. Decretar é acessar a força que já reside em você. Nos manuscritos descobertos em 1927, os mestres identificaram 7 expressões sagradas, 7 códigos vibracionais que, ao serem pronunciados em sequência e com fé, têm o poder de reordenar o campo quântico ao redor de quem os usa. Essas palavras não foram eleitas ao acaso. Foram reconhecidas em tradições espirituais antigas do Egito à Índia, da Cabala aos ensinamentos de Cristo. São elas: eu sou, eu decreto, agora está feito, está consumado, assim é, eu manifesto. Cada uma dessas expressões carrega um peso espiritual, uma frequência, uma chave. Eu sou é o reconhecimento da identidade divina. Foi com essas palavras que Moisés ouviu o nome de Deus. Eu sou o que sou. Quando você diz: eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou guiado, está ativando a presença divina dentro de você. Eu decreto é a ordem. É quando você assume o comando vibracional da sua realidade. Não há espaço para dúvida. É decisão espiritual em movimento. Agora é o tempo presente. O cosmos não compreende um dia, talvez, quem sabe, ele opera no agora. O tempo da criação é o tempo da consciência presente. Está feito. Sela o comando. Encerra o ciclo do anseio. Você não espera, você sente que já está. Está consumado. É a entrega com fé. As mesmas palavras que Jesus proferiu na cruz, indicando que a missão estava completa. É o fim da ansiedade, é a paz da certeza. Assim é. É o acordo com a realidade superior. É a confirmação de que o que foi declarado está em harmonia com a ordem divina. Eu manifesto é a materialização, é a ativação do processo visível. A vibração se torna forma, o intangível se torna palpável. A mente é o templo, a palavra, o altar. E quando você decreta com intenção verdadeira, não apenas o campo espiritual é ativado, o cérebro também entra em estado de criação elevada. Pesquisas recentes da neurociência revelaram algo fascinante. Quando alguém faz um decreto com emoção, clareza e convicção, uma região específica do cérebro é ativada, o que os cientistas chamam de centro de poder neural. Essa área está ligada à motivação, ao foco e à percepção de identidade. Ou seja, quando você diz eu sou próspero com sentimento real, o cérebro entende aquilo como uma verdade emocional e começa a reorganizar comportamentos, escolhas e percepções para alinhar-se com essa nova identidade. Napoleon Hill antecipou isso décadas antes da ciência comprovar. Ele escreveu: a repetição de afirmações positivas com fé cria uma nova crença no subconsciente, e o subconsciente começa a agir de acordo com essa crença. Isso não é misticismo, é fisiologia espiritual. Ao decretar, neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados. Essas substâncias estão diretamente ligadas à sensação de bem-estar, motivação e crença no futuro. Ou seja, você começa a se sentir como alguém que já venceu mesmo antes da vitória visível.
E é esse estado interno que atrai a vitória externa. Decretar não é apenas falar, é vibrar, é mergulhar emocionalmente na certeza de que o que foi dito já está feito. Napoleon Hill dizia: a emoção é o combustível da fé, e a fé é a ponte entre o invisível e o visível. Sem emoção, o decreto é apenas som. Com emoção, ele é um código que reprograma o subconsciente e ordena ao universo que responda. A Bíblia confirma isso quando Jesus ensina: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, será vosso. Note, não é crer que vai receber, é crer que já recebeu. Esse é o segredo do estado de realização. A prática é simples, mas poderosa. Antes de decretar, respire fundo, feche os olhos. Imagine o que você deseja como já realizado. Sinta a gratidão como se fosse realidade presente. E só então fale. Sinta, fale, acredite. Esse é o ciclo da manifestação. Nem todos os momentos do dia são iguais. Existem janelas de tempo, portais em que a mente subconsciente está mais aberta e o campo ao seu redor mais sensível às suas palavras. Os mestres dos Himalaias descobriram que há 3 momentos sagrados em que o decreto se torna mais poderoso: ao nascer do sol, ao pôr do sol e nos 33 minutos antes de dormir. Esses são instantes de transição entre estados de consciência, momentos em que a mente consciente começa a se calar e o subconsciente assume o comando. Napoleon Hill chamava esses períodos de pontes vibracionais. É quando o que é repetido entra mais fundo, é quando o decreto não encontra resistência. Ele penetra direto como uma semente lançada em solo fértil. Ao nascer do sol, o mundo ainda está em silêncio. O ar está carregado de potencial. E ao decretar, logo ao acordar, você orienta sua mente e sua vibração para o restante do dia. Você planta direção. Ao pôr do sol, há uma energia de encerramento, de colheita. É o momento ideal para decretar gratidão, fechamento de ciclos, renascimento interior. Você sela o que construiu e nos 33 minutos antes de dormir, algo profundo acontece. Seu cérebro começa a desacelerar, sai das ondas beta e entra nas frequências alfa e teta. Exatamente as frequências da programação subconsciente. Tudo o que é pensado, dito ou sentido nesse intervalo penetra como verdade. Decretar é mais do que falar, é uma arte espiritual. E como toda a arte sagrada, há princípios que regem seu funcionamento. Os mestres antigos identificaram 7 regras que tornam o decreto eficaz, preciso e poderoso. Regra 1. Fale no presente. O universo responde à vibração do agora. Não diga, eu vou ser rico. Diga, eu sou próspero agora. Use o tempo presente como se aquilo já estivesse acontecendo. Regra 2. Evite dúvidas nas palavras. Termos como quem sabe, talvez, eu espero são venenos vibracionais. Eles enfraquecem a frequência do decreto. Use palavras com certeza como eu manifesto. Está feito. Assim é. Regra 3. Seja breve e direto. O subconsciente responde melhor a comandos claros. Evite frases longas, confusas ou explicações. Declare com simplicidade e poder. Regra 4. Use voz de comando. Não fale como quem implora. Fale como quem declara. Sua voz deve carregar convicção. Mesmo em silêncio, sua intenção precisa ser firme. Regra 5. Visualize com clareza. Enquanto fala, veja-se vivendo aquilo que está decretando. Crie imagens vívidas, detalhadas, cheias de emoção. A mente subconsciente pensa por imagens. Regra 6. Sinta gratidão e certeza. O sentimento sela o decreto. Gratidão é a prova vibracional de que você acredita. Sinta como se já tivesse recebido. Regra 7. Mantenha sigilo sobre o decreto. Não compartilhe com todos. A energia do decreto precisa de recolhimento para germinar. Falar demais dissipa a força. A criação ama o silêncio. Napoleon Hill dizia: os grandes realizadores mantêm seus planos em segredo, até que estejam manifestados. E com o decreto é a mesma coisa. Fale com o universo, não com o mundo. Agora é com você.
Todas as noites antes de dormir, entre em silêncio. Feche os olhos, respire, visualize e diga: eu sou. Eu decreto agora está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto. Essa é a linguagem do Espírito. Esse é o som da criação. Esse é o seu novo caminho. Lembre-se, você não foi criado para pedir. Você foi criado para governar. E aquele que governa sua mente governa o seu destino. Que a luz da verdade brilhe sobre você. Que sua palavra se torne semente fértil e que cada decreto seja a assinatura do seu novo mundo. Está feito, está consumado. Assim é.